bem-vindos a todos. Um novo episódio hoje. Hoje vamos falar um pouquinho sobre como superar os desafios que o setor agronegócio está enfrentando agora, né, com o alto dos insumos e também o baixo dos preços dos commodities. E eu trouxe um candidato especial hoje, o João Paulo Zampieri. Ele é da consultoria ZMP, é fundador, sócio-diretor. Ele tem muita experiência nesse setor, mais de 37 anos, então tem um candidato certo, certamente tem muito a contribuir hoje comigo. Olá, Sara, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a toda a comunidade aí do agronegócio brasileiro que está nos ouvindo, né? Estou feliz aqui por estar aqui com vocês. Espero que eu possa colaborar. Afinal de contas, esse é um assunto delicado, sensível, né? De fato, ninguém tem uma resposta pronta para isso. Mas vamos bater um papo aqui e vamos tentar colaborar, tá bem? Tá bem. Conta um pouquinho sobre você, primeiro, sua trajetória, né? A ZMP Consultoria, o que ela faz, tem um foco específico. Então vamos lá. Primeiro eu sou engenheiro agrônomo de formação, sou aqui do interior do estado de São Paulo, sou de Lins. E trabalhei 37 anos em multinacional. Na verdade, tenho 37 anos de multinacional, né? Fiz uma carreira na Syngenta, fui executivo lá. Saí e montei minha consultoria, que agora, no dia 4 de janeiro, completa 7 anos. Passa também. Quando você monta uma consultoria, você fala, o que irei fazer, né? Aí você descobre que o agro é maravilhoso e tem 1000 oportunidades. Então, hoje, na nossa consultoria, a gente tem alguns pilares. Um pilar de formação de executivos, que eu sou apaixonado por isso, e o agro tem um problema seríssimo de competências e de formação de gestores, a gente tem um pilar para isso. Tem um pilar de planejamento, cultura organizacional e estratégico, então tem um time que cuida disso. Tem um pilar de acesso ao mercado, são empresas que querem crescer, montar estratégia para canais, ponto de distribuição. Então tem um pilar para isso também. E paralelo a isso também nós temos conselho de empresas, né? Então a gente forma grupos de conselho para empresas. Eu sou conselheiro de empresas. Então a gente trabalha essas 4 frentes. Nós somos em alguns sócios e tem sócio em todas essas áreas. Legal. E esse tema que eu hoje quero falar um pouquinho, né, na sua experiência, né, por que, né, no setor agribusiness, vários produtores e empresários estão enfrentando problemas. É principalmente por causa, né, do cenário do setor, né, ao longo dos últimos anos, né, os insumos, preço caiu, mas não tanto quanto o preço de commodities, então tem um problema de margem. Ou será que tem também uma grande parte de erro na gestão? É assim, Sara, primeiro aspecto sempre que tiver bom vai ficar ruim, sempre que tiver ruim vai ficar bom. Então, eu sou agricultor também, então para quem estiver nos ouvindo, se alguém for produtor rural e deve ter, não me julguem, porque às vezes as pessoas falam, o cara que está aí é consultor, queria estar aqui no meu lugar. Senhoras e senhores, sou produtor rural. Tenho propriedade no Cerrado, tenho propriedade no Paraná, então eu sei como é a vida de produtor. Então, posso falar como produtor. Sempre que tiver bom demais, nós sabemos que vai vir a época ruim. E a notícia boa é que sempre que tiver ruim, vai vir a época boa. Eu que tenho já 40 anos de formado aí, quase 40, cada 5 ou 6 anos acontece um momento muito bom, cada 5 ou 6 anos acontece um momento muito ruim. Tanto é que quando estava muito bom, eu brincava com as pessoas, se preparem que vai vir algo muito ruim. Mas não sempre todo mundo pensa, né? E quando estava muito ruim, eu disse, se prepare que vai vir um momento muito, muito bom. Já estou falando, já está chegando, olha, mas já vamos ter um momento muito bom. Porque é assim que funciona e sempre funcionou. Quando as pessoas entram em desespero, eu acho estranho, porque se é um cara novo, eu falo, ele nunca passou por isso, mas se é uma pessoa mais velha, eu falo, por que ele está desesperado? Né? Por que está desesperado? Eu planto faz uns 35 anos. Eu já peguei algumas secas assim das mais terríveis possíveis. Nós nunca deixamos de pagar uma conta, nunca. Nós nunca sentamos com o cliente e pedimos prorrogação. Nesse momento aqui, deve ter um monte de gente me xingando nesse podcast. Xingando, me excomungando, né? Nunca negociamos uma conta.
Porque nós trabalhamos preparados para isso, com um caixa para isso, sabendo que o que você está plantando não é seu enquanto você não colheu, né? Fazendo fixação de soja amarrado com o custo de produção, sempre. Ah, mas eu errei na fixação de soja. Tá bom, você faz seguro de carro? Faz. Quantas vezes você bate o carro na vida? Eu nunca bati o carro, na vida. Não é possível. Nunca. Eu dirijo desde os 18 anos. Eu usei o seguro uma vez porque caiu um muro em cima do meu carro, mas nunca bati. Eu não chego no final do ano e falo, poxa, errei esse ano, fiz seguro. Eu renovo o seguro. Uhum. Os agricultores, quando faz uma fixação de soja e a soja está melhor que ele vende, em vez de ele celebrar porque está melhor, ele fica bravo porque ele fixou um tanto. Mas na média, de 20 anos, eu tenho esse histórico, de 20 anos, sempre é melhor você ter uma proteção. E fixação de soja não é para acertar ou errar. Fixação de soja é para você... Estou falando de soja, pode ser de qualquer outra commodity. Sim. É para você proteger seu custo de produção. Fixação de soja é como você fazer o seguro da sua caminhonete. Minimizar o risco, né? Fazer o seguro da sua colheitadeira. É proteção do seu risco. Aí o cara chega lá na colheita, a soja despencou mais do que o preço de insumos que ele deve, e ele chega na cooperativa ou na revenda e fala assim, meu Deus, não tem dinheiro para pagar. Dá vontade de falar para ele, mas quando a soja estava melhor, quando tinha um preço para você fixar, onde você estava, meu amiguinho? Entendeu? Então, é assim que é assim. Mas vamos voltar, o problema não são os agricultores. O grande problema no Brasil não são só os agricultores, são as empresas, revendas, cooperativas, fundos, né? Todo mundo está passando por problema. Claro que o agricultor é uma parte do problema, porque tem muito agricultor não pagando a conta, que você traz problema também para as revendas e cooperativas. Mas vamos lá, o grande problema. Quantas recuperações judiciais estão vindo de revendas, estão vindo de cooperativas? Nós temos no Brasil um problema muito grande de formação do agro. E essa história é bacana, porque ninguém contou aqui, eu tenho certeza. Tenho certeza porque eu estudei bastante para chegar a essa conclusão. Nós todos se empolgamos com o agro. Maravilhoso o agro, maravilhoso. Bacana. Mas nós esquecemos que o agro é agro no Brasil. Olha o que eu vou dizer aqui, hein? O agro é agro faz 10 anos. O agro é agro faz 10 anos. Há 10 anos atrás, o Brasil produziu 165 milhões de toneladas. E 185 milhões de toneladas. Esse ano passado, 333 milhões. Pasme, você, descendência alemã, isso jamais aconteceria na Europa. Em 10 anos, nós fomos de 185 milhões de toneladas para 333. Não é em 30 anos, é em 10 anos. O Brasil plantava 28 milhões de hectares de soja e foi para 44 milhões de hectares. Então, o que aconteceu em 10 anos? Todo mundo explodiu. Se você for na Ceres, você fala, o que era Ceres em 10 anos? Se você for para qualquer cooperativa e fala, qual era o seu tamanho há 10 anos atrás? Se for com qualquer revenda do Brasil, qual era o seu tamanho há 10 anos atrás? Qualquer multinacional, quantos funcionários você tinha 10 anos atrás? Aonde eu quero chegar com tudo isso? Não tinha 1/3 das pessoas trabalhando nas empresas. Em 10 anos, nós saímos de 20 bilhões do nosso PIB agrícola para 105, o superávit agrícola. De 20 para 105. Todas as empresas fizeram assim, preciso contratar. E contratou o que tinha. Agora eu pergunto, a pergunta de $1 milhão. Existia RH 10 anos atrás no agronegócio? Só nas grandes multinacionais. Qualquer empresa média grande e média pequena era um departamento pessoal. Não existia RH. Então o pessoal fazia assim, ouvi dizer que o cara é mais ou menos. E foi montado. Pasme, as escolas eram melhores ou piores há 10 anos atrás? Eram melhores. Não é que a escola piorou, é que abriu-se muito mais escola com menos qualidade. Então entrou um monte de gente com menos formação, começou, nesses últimos 10 anos, formar-se os novos RHs, que chegaram sem experiência do agro e sem entender quais eram as competências do agro. Não estou dizendo que o RH não entende, estou dizendo que não tinha histórico. Pelo amor de Deus, não vai me julgar.
Não existia nem RH, como que é ter histórico? Sim. E tentando contratar o que tinha no mercado. Esse é o primeiro ano, 2024, que não existe uma falta de gente no mercado. Até começo de 23 faltava gente no mercado. Então, voltando à pergunta, gestão. O que aconteceu? Quando houve uma trombada de você falar assim, o agro está bombando, 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 e os insumos custaram caro, juro caro, e queda nas commodities, as pessoas falam assim, e agora o que nós fazemos? Quem é que estava lá para fazer a decisão disso? E quem é que tinha tomado as decisões anteriores a isso acontecer? Pessoas que não tinham passado por isso, ou pessoas que não estavam preparados para isso. E pessoas que, quando isso aconteceu, não tinham estômago para fazer a gestão disso. Né? E pior ainda, que aí vem um componente que é terrível. As empresas expandiram sem jamais nem conversar sobre uma palavrinha mágica, cultura organizacional. Então tem empresa que explodiu no Brasil e ampliou com vários silozinhos. Cada pedacinho era uma empresinha. Então cada um tinha uma cultura, cada um uma cabeça. Então o que aconteceu? Foi um bug. As pessoas falam, não, por culpa do preço do adubo, por culpa do preço dos juros, por culpa do preço dos insumos e queda das commodities. Eu falo assim, isso tudo é 33%. Os outros 66 e ponto alguma coisa é gestão. Aquilo foi a ponta do iceberg. O resto é gestão. Certo? Certo. E eu vi que você, né, prega muito essa questão da cultura, né, de treinamento e estratégia, né? Esses três Sim. tripés de sucesso você chama. Né, no agro que enfim, o agro desse tamanho é muito, né, jovem ainda, que você falou, como que e empresas, então também muitas surgiram recentemente. Como que se cria uma cultura? Ela existe desde o início, são os fundadores que trazem, que definem, ou como que é? Como se você... Essa sua pergunta ela é complexa, sabe? Você é muito perspicaz, né? Eu não sou o cara especialista em cultura. Apesar que a minha empresa nós temos gente para especialista nisso, eu não sou o cara especialista em cultura, mas eu sou o profissional que olha e observa. E há 2 anos atrás, isso é importante, antes de dar o problema, eu fiz um post nas redes sociais e disse, as empresas estão crescendo, mas não estão olhando a cultura. E por que eu disse isso? Porque eu rodo muito campo. E até fazendo as capacitações, os treinamentos, eu comecei a observar que da forma que elas foram fundadas, as áreas não eram iguais à cabeça dos fundadores. E os fundadores achavam que eram iguais. E achavam que elas pensavam iguais. E eu falei, isso vai dar uma trombada. Entendeu? É como você está agora esperando um bebê, né, o Marcelinho. É como os seus filhos estão adultos já, e eu pergunto para você, e seus filhos como estão? Não, meus filhos são assim, assim, assado, você é seu marido. E eu encontro eles na rua e falo assim, mas não tem nada a ver com o que a Sara falou. Ou eu observo seus filhos e falo, nossa, os pais e a mãe pensam assim e os filhos pensam diferente. Então a cultura desse lar tá totalmente, ninguém nunca se preocupou com isso. Na proporção totalmente desigual, mas acontece isso numa casa. Você às vezes vê pais e mães muito corretos, de uma forma muito legal, e os filhos pensando totalmente diferente, ou vice-versa, ou um filho. Porque não existe nenhuma preocupação na formação, ou de levar o caráter, ou os conceitos, ou o comportamento que você leva na comunicação, na educação. Então o que acontece? Tem um lado importante que eu esqueci de falar na cultura, que eu não sei dizer como recuperar direito, eu não sei mesmo. Mas eu sei dizer aonde foi que a gente bobeou. Na distração pelo crescimento, as pessoas esqueceram de transferir para quem chegava qual que era o jeito daquela empresa. Então, nesses 10 anos, cresceu tão rápido, tão desesperador, e a empolgação de que estava dando certo. Na verdade, eu quero até fazer um puxão de orelha. É legal demais ser consultor. Tem coisa que é horrível ser consultor. Tem gente que pergunta, o que você faz? Tem hora que eu falo, sou agricultor. Porque ser consultor também é complicado. Mas, uma coisa é ser consultor que você vê o lado, o back-office de todo mundo.
Sim. Então eu encontrava uma empresa de nutrição, o cara falava, João Paulo, crescemos 40%. É mesmo? Parabéns, hein? Então você tá bem, nossa empresa tá bombando. Aí eu encontrava outro e falava assim, ó, esse ano nós arrebentamos, crescemos 33%. Eu falava, poxa, mas o outro cresceu 40%. Se ele cresceu 33%, ele já se ferrou. Pô, mas não vou falar nada para ele por educação, né, respeito. Aí eu encontrava outro e falava, crescemos 70%. Ou seja, o crescimento embebeda as pessoas e você perde a referência. Sim. Concorda? E você fica tão feliz que todo mundo fazendo convenção, celebrando, gastando, mas você acha que está tudo bem. E aí, respondendo um pedacinho da sua pergunta, você perde a noção de cultura. Você acha que está tudo bem. E aí o cara vem e fala, fulano de tal lá tá meio chateado, dane-se. O outro ali tá gastando demais, dane-se. É como se fosse o seguinte, ó, você mora numa casa linda, mas você tá corrido. Aí eu falo assim, ô Sara, eu observei que ali no jardim a borracha tá pingando. Borracha, a mangueira do jardim, de jardinagem. Sim. Você fala, deixa a mangueira pingar, a hora que der tempo eu vejo. Eu vejo isso. Ô Sara, eu fui lavar a mão no toalete e a torneira do toalete lá, ela tá com uma folga e ela fica com um pinguinho. Você fala, puxa, eu preciso ver isso. A hora que sobrar um tempo, eu tô corrido e tal. E você tá ganhando pra caramba, a casa é maravilhosa, é linda. Ele fala, pô, João Paulo, é chato observar o pingo da torneira. Mas são os detalhes que valem. Só que a quantidade de vazamento na sua casa é muito grande. Mas você não tá nem aí, porque você não tá com tempo, você não quer olhar, tá com preguiça para isso, você tá distraída com outras coisas. O dia que vem um problema grande, isso já tá derrubando sua casa, que tá vazando para todo lado, mas você não viu e às vezes é tarde demais. Entendeu? Entendi. Então, muito, muito importante criar essa cultura né, cuidar dela. Essa parte da cultura. Eu imagino é difícil quando tem empresas novas, né, que tem que ser, né, os fundadores, sócios, enfim, quem tem papel de líder tem que ficar, né, atrás, né, o tempo todo. Quando você é líder, eu falo sempre assim, liderar, você tem um ônus, mas você tem um bônus, mas você tem um ônus. E assim, eu acabei dando um exemplo para você da família, nunca tinha usado esse exemplo, usei aqui com você. Mas ser pai e mãe é uma bênção. É uma bênção. Né? Não tem coisa mais abençoada do que ser pai e mãe. Mas você já tem uma filha. Sim. E se alguém te perguntar assim, é bom? Você vai falar, é maravilhoso. Não é maravilhoso? Tanto é que você está esperando o segundo. Mas você sabe que você não pode descuidar. Não é verdade? Não. Que toda hora você tem alguma preocupaçãozinha. Né? Há quem diga que é pro resto da vida. Você vai ter sempre que estar atenta. Em empresa, você sempre tem que estar atento e você tem que entender as coisas que são muito estratégicas. As pessoas são estratégicas, a cultura são estratégicas, entendeu? A liderança da empresa é estratégica. Então, esse tripé, eu fui fazer um curso em Berkeley uma vez de liderança. E aí a gente foi fazer o curso, a professora falou assim, se o curso acabar agora, a gente sentou na aula e ela pegou um flip chart e fez um triângulo. E é curioso que ela foi tão bem que é a única coisa que eu guardei assim, de bate-pronto. Então ela foi muito didática. E ela falou assim, se o curso acabar em 2 minutos, acabar agora já, vocês nunca mais esqueçam disso. E ela escreveu pessoas, cultura e estratégia. Ela falou assim, pessoas, cultura e estratégia têm que andar juntos. Se não andar juntos, você vai ser surpreendido em algum momento. Então, por que eu falo isso? Você falou também de treinamento, né? Uhum. E você pega esse ano, poxa vida, está apertado. Desde o ano passado, as empresas falam assim, vamos focar aqui, corte. Eu trabalhei para uma multinacional que era líder de mercado, a Syngenta. Hoje ela vive uma situação totalmente diferente. Mas na minha época, um orgulho que eu tenho é que durante todo o tempo que eu estava lá, a gente focava tanto em formação, que a gente tinha os melhores profissionais do mercado, tanto é que hoje as grandes empresas do Brasil, todas as grandes, têm líderes que vieram da Syngenta, todas. Referência, né? Todas. Que vieram daquela minha época. E eu e os executivos da época, nós montamos academias e que nós passamos as piores crises e não tiramos um centavo daquelas academias. E o presidente nem discutia com a gente, ele nunca chegou e falou assim, agora chegou a hora de cortar. Nós cortávamos tudo.
mas nunca cortamos um centavo de capacitação. Nunca. Mas só que nada. As formações dos profissionais voltados para o negócio nunca foi tirado um centavo. E era muita academia e muito dinheiro. Exército, pá, 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 exército, pá, 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 pá. Hoje eu olho, cara, eu acho que não vamos investir. Você acha Tá, diferente em geral no mercado? mas é muito diferente. Eu tenho algumas empresas que eu tiro o chapéu. Você pega vou dar até um exemplo aqui, a Cevale tem seus problemas, como toda empresa, mas ela tem uma universidade corporativa que eu estou com eles há 7 anos e eles têm, não é treinamento só comigo, eles têm com todo mundo. Mas eles entram ano, saem ano e treinam. Eu vejo outras cooperativas que eu procuro, algumas outras. Não, porque tem que segurar. E eles treinam. Então, nesse quesito de treinamento, eles também não tiram um centavo de treinamento. Eu tiro o chapéu para a Cevale nesse quesito. E tem outras empresas que também fazem isso. Mas a grande maioria, 70%, é o primeiro lugar que para. Né? Mas por que será que mudou? Será que o líder executivo agora dá menos valor ao treinamento? Outra geração? Vamos lá. Por isso que eu falo assim, nós temos que trabalhar com dados. Você é analítica. Você é um cérebro raro no setor do agronegócio. O Guilherme não te trouxe à toa, né? Um dos fundadores das séries. Não existe o agro ter um cérebro emocional desse tamanho, racional desse tamanhozinho. O agro gosta da emoção, Sim. mas não pensa. Eu estou acabando de falar, você pergunta, se você sair no agro perguntando assim, faz quanto tempo que o agro explodiu? Os caras vão falar, nossa, o Brasil é um país com vocação do agro desde que o mundo é mundo. O Brasil até 85 importava alimentos. Sim. As pessoas não param de pensar nisso. Começou a exportar em 85, né? E aí o pessoal fala, mas faz 40 anos que eu vivo do agro. Eu também faz 40 anos que eu vivo do agro. Mas quando você pega os dados do mapa, da Conab... O Brasil... Não tinha dados antes de 96. Não, mas ok, que você pegue. Sim. Eu tenho comigo. O Brasil explodiu mesmo faz 10 anos, 11 para ser preciso. Tá? Eu gosto de falar 10, mas é 11. A soja era metade da área em 10 anos atrás. Imagina que esse país cresceu. Se você ter uma ideia, acabou de sair as pesquisas da Kainetec, é uma empresa de pesquisa fantástica, que faz pesquisas sobre o painel de insumos no Brasil. O ano passado todo mundo reclamou. E a tecnologia no Brasil cresceu. Saiu a semana passada os dados. A tecnologia cresceu pouco, se não me engano, 4%, 5%. Mas cresceu. E aí nós estávamos olhando os dados de todos os anos anteriores. Todo ano o Brasil cresce em tecnologia. E cresce um pouquinho em área plantada. Mesmo com crise, nunca deixou de crescer. E a tecnologia nunca deixou de crescer, ou seja, o investimento do produtor não parou de crescer. Então aquilo que o produtor fala, esse ano eu vou deixar de plantar, esse ano eu vou deixar de investir. Mesmo o ano passado, com tudo que aconteceu, cresceu pouco, mas cresceu. Então eu falo assim, a gente tem que deixar de ser muito emocional e ser mais racional. Olha dados, pega os números e analisa números. Então eu vou respondendo a sua pergunta de novo. Você falou, mas ninguém olha essa questão. As pessoas que tem que olhar são menos preparadas e agem com o estômago, não com a cabeça. O fogo está pegando, ele já para de pensar e começa a apagar o fogo sem pensar. Entendeu? Sem gente, ninguém vai apagar o incêndio. Sem gente, ninguém apaga o incêndio. E quem vai tirar as pessoas dos problemas são as pessoas. E o Brasil tem um apagão de gente. Tem muita gente, mas apagada. E você acha agora, né, desafios agora é mais um reajuste? Porque assim, né, teve anos, né, 2021, 2022, todos os preços explodindo, né, a pecuária sofrendo um pouco por causa dos custos altos, mas que agora é mais um reajuste, né, volta a ser mais normalizado, porque os anos foram, assim, extraordinários, né, produtor de grãos, sementes, etc. Será que isso trouxe mais né, a gente ficou muito folgado mesmo, muito, né, como fala, mimado com esses níveis de preço, com essas,
né, altitudes, e agora, enfim, assim, a vida segue. Não é nada assim, nossa, não é uma crise sistêmica, é mais uma coisa assim, você falou, né? A gente já piorou, mas vai melhorar novamente. E dependendo do setor, né, no agro, porque não é só soja que existe. Não. Tem um ponto importante que a gente não pode desconsiderar, e eu tenho que respeitar isso. Temos que separar clima do resto. E é fato, né? Um produtor lidar com um clima hostil, 1 ano ele lida, 2 anos complica, 3 anos pode quebrar um produtor. E quando quebra um produtor, pode quebrar uma área inteira. Sim. E tem algumas regiões que tinha a questão de gestão, tinha a questão dos impactos todos que a gente falou e teve a questão de clima. Então eu tenho que dar um parênteses aqui, porque antes que alguém me fuzile, teve problema climático no Brasil. Sim. E o clima está cada vez mais hostil. Mas o fato do clima estar cada vez mais hostil nos obriga a entender o seguinte: o clima não vai melhorar. O clima vai ser cada vez mais hostil. Então a gente tem que estar cada vez mais estar preparado, ter caixa. A Ceres é hoje um banco do agro, especialista no agro. Olha que legal. Então você tem que ter parceiros que entendam do seu negócio. Sim. Então você, cada dia mais, você tem que saber quem são sua rede que está com você. Mas, separando o lado de clima, não existe 3 anos de crise no agro. Sabia? Não existe. Então eu olho e falo assim, ó, as pessoas levam a pancada, sente, briga, esperneia, não adianta, é pancada. Aí ele vai lá no fundo do poço, o agro é assim, e o agro começa a sair. Estou tirando o lado de clima. Nesse momento, o Brasil está todo plantado ou plantando. Nesse momento está chovendo para todos. Nesse momento as commodities estão com preço melhor que as expectativas. Café reagiu bem, açúcar reagiu bem, o boi está reagindo, Sim. certo? E a cadeia, frango está muito bem, porco está reagindo. Olha o momento nosso. Sim. E se você tem porco, frango, boi, certo? Você tem consumo de proteínas. Tem consumo de proteína, opa, soja, pará. Eu acabei de fazer, eu estou vindo de uma reunião com o embaixador na China. Na verdade foi o chefe de gabinete do embaixador da China, na China, a gente fez um call com ele. E ele trouxe uma informação bastante importante, né? Primeira informação que a gente já sabe, que com a chegada do Trump, a tendência que a própria China enxerga é ser melhor para o Brasil. Tendência, porque o Trump pode ser como o Lula de um mandato para o outro. O Lula não é exatamente igual ao primeiro mandato. Bem ou mal, não estou julgando o Lula. Bem ou mal, ele não é exatamente igual ao outro mandato. O Trump pode não ser exatamente igual ao primeiro mandato, mas a tendência é que seja melhor para o agro, certo? Segundo, o dólar também, a tendência é mais de alta do que de baixa. Também tivemos uma reunião com a diretora do Bradesco para assuntos do agro e tal. Ela falou, a tendência é mais de alta do que baixa, que para os ouvidos do agro é ótimo. Então, olha só na situação, chovendo, boi já está melhor, porco já está melhor, frango está ótimo, açúcar está bem, café está bem. Então, já é um momento que começa. A soja deu uma boa melhorada, milho deu uma melhorada, todo mundo plantando. As pessoas já começaram a fazer as contas melhores, compraram insumos bem mais barato, bem mais barato. Todas as contas nesse momento fecham, todas. O cara está apertado, mas que as contas fecham. Então a gente tem uma posição hoje de luz que não tinha na entrada de 24. Infinitamente melhor. Com o presidente Trump lá. E eu ouvi hoje uma coisa que eu não tinha ouvido. E eu vi isso direto da embaixada do Brasil na China. A China soltou um relatório que se os Estados Unidos continuar produzindo ração, transformando a soja deles para ração, como eles estão fazendo, só aumentando todo ano, agregando valor lá dentro mesmo para consumo interno, e ainda mais com biocombustível e tal, em 2030 não tem grão suficiente para a demanda da China no mundo. O Brasil terá que produzir mais soja ainda. Então, tudo bem, é só 2030,
Nós estamos em 24, né? Então, Tá em, aí. em, 19, em 1909, nós estamos em 2024, faltam 6 anos. Então, o agro tem uma tendência positiva. A minha maior preocupação nesse aspecto é clima, os juros do Brasil, que a tendência é piorar. Uhum. Então, isso obriga nós sermos melhores gestores e aprender Sim. com as crises passadas. Se você não aprender, não adianta nada. Né? O que a gente viu nessa crise de agora é que as pessoas não tinham aprendido com as outras. Isso eu ia perguntar, nesses 37 anos, você já teve uma crise parecida? Você acha que Bem teve? piores. Bem piores? Bem piores. E boa pergunta, Sara. Eu estava muito calmo e eu fiquei calmo durante todo esse tempo. E como eu presto serviço para cooperativa, revenda e multinacionais, os diretores me ligam e muitos chorando, desesperado. E eu sempre calmo. Eles falam, mas você está calmo. Eu falo, porque essa não é uma crise. Eu já vi crise no Brasil avassaladora. Avassaladora, sabe? E o bom de participar de uma crise, e aí quem tá me ouvindo, tem muita gente que deve estar me trucidando. O bom de você participar de uma crise é que eu tenho uma palestra sobre liderança que eu digo assim, todo bom líder tem que ter o anticorpo da crise. Se você nunca passou por uma crise, você não pode ser um líder. É como se fosse vacina, sarampo, catapora, varíola. Se você não tiver vacinado, um dia você pega e pode morrer. Você tem que passar por crise, porque o dia que vem uma crise pesada, você fala, já passei. Antes de ser líder? Antes de ser líder. Eu sei como é, as pessoas vão chorar, e você fala, calma. Toda crise passa. Uma coisa importante é que toda crise passa. E outra, você compara a crise. Essa crise aqui, que é isso? Isso não é crise. Qual que você acha foi pior? Nós tivemos várias. Né? A de 2004 no Rio Grande do Sul, que teve uma seca terrível. Quando deu a ferrugem na Bahia, para o pessoal da Bahia foi terrível. Em 1999, quando o dólar explodiu no Brasil, nós tínhamos a paridade da... Nós não tínhamos, não era real, era... Cruzeiro? Né? Cruzeiro? Não, era a TR, não. A moeda nossa, esqueci, agora me deu um branco. Valia o dólar era 0,80 para nossa moeda. Ele foi para 1,80. E as revendas e cooperativas nossas tinham comprado todos os insumos em dólar. E eles compravam em dólar. Então imagina eles dever em dólar e o dólar foi de 0,80 para 1,80. Então você passou a dever mais que o dobro do nada. Do nada. Né? Aí nós tivemos em 2015 ou 2016 também momentos difíceis, mas assim, teve muitos problemas locais, mas que foram muito terríveis, de não sobrar nada, né? Quando deu problema lá nos Estados Unidos também, em 2007 ou 2008, que deu a crise americana financeira, né? Financeira, também o Brasil sentiu bastante. Mas assim, que eu achei, o Brasil sofreu mais do que agora. É que agora as RJs, a questão da lei permitiu que tivesse RJ para uma cascata, os fundos chamaram muita atenção, né? Mas tem muito agricultor planejado que está bem, né? Que está bem, que está pagando as contas, que colheu. Para mim, o pior foi as áreas que não colheram. Para mim, esse foi o pior. Sim. Mas, sim, não é a pior crise. E a gente já está saindo dela. Eu estou tranquilo, assim, que a gente já pode não terminá-la, mas que a gente já está embicando, que o avião já está embicado para cima. E no Brasil é muito rápido. De você sair de uma crise para ficar tudo positivo também é muito perigoso, porque as pessoas se empolgam. Mas que a gente já passou pior, já passou. Quando você acha que começa... É que a gente viu muito essa questão da margem da soja e eu estou me perguntando, né? Bom, agora o preço está melhor que esperado aqui no Brasil, né? Ajuda nas margens. Mas é que quando começa a primeira vez ter uma estagnação da área de soja? Ou será que agora troca a ter novamente para o boi? Não. A área de soja não volta para o boi. Nós temos que imaginar que a gente tem... Tô rindo que a gente tem uma área muito... Se você imaginar que 9,5%, 10%, uns falam em 8,5%, mas vai 9,5%, é a área plantada no Brasil, a gente tem um espaço muito grande ainda para crescer.
Eu acho que o produtor, até pelo custo hoje, antigamente abrir uma área era muito mais barato. E também você não tinha um constraint ambiental. Hoje você tem um problema seríssimo ambiental, um passivo ambiental que não permite que você vá. Então, hoje a abertura de novas áreas para uma questão financeira é cara, a responsabilidade de se abrir é muito caro, o custo de novas áreas também é caro, não tem terra barata no Brasil. O passivo ambiental é terrível, tem fiscalização no nosso país, até quem acha que não tem, tem fiscalização. Então você não tem uma empolgação, o Brasil não vai sair como saiu de 28 para 44 milhões, não vai acontecer isso agora, né, com essa velocidade no Brasil. Vai continuar aumentando a tecnologia e tal. Mas o Brasil continua aumentando porque a gente tem uma área de pastagem degradada muito grande, agora com as tecnologias novas de integração lavoura-pecuária, florestas, lavoura, pecuária e floresta viabiliza muito isso para terra degradada. Hoje existe investimento em projetos para você viabilizar áreas degradadas. Então eu acho que o produtor vai invadir áreas de pastagem e o boi não compete muito com essas áreas, porque cada vez mais o boi está sendo maximizado, mais boi e menor área, com mais tecnologia. Então tem um espaço tão grande para você aumentar boi com mais tecnologia e você aumentar soja com mais tecnologia sem derrubar uma árvore. E o Brasil é um milagre, porque o Brasil pode fazer isso com uma extrema facilidade. Com extrema facilidade. Inclusive, essa foi uma das discussões que a gente estava tendo sobre China hoje. Na verdade, estou 2 dias discutindo China. E a China tem essa expectativa do Brasil. Falta para a gente ter mais planejamento, sentar com os caras direito, ter uma agenda legal. E o Brasil permite que a gente faça isso com mais parcimônia, com mais calma, com mais organização. A tecnologia já existe, o produtor tem que entender isso. Então eu acho que vai com um pouco mais lentidão. Aí eu, João Paulo, vai com um pouco mais lentidão, mas de forma correta, entendeu? E não é a soja competindo com o boi. Não existe essa necessidade. É o boi competindo com o boi, sendo melhor cada vez mais, e a soja competindo mostrando para as áreas de pastagem degradada, que não é o boi que está ali, é uma cabeça de alguma coisa perdida, que dá para produzir e ganhar dinheiro. Então, os dois vão acontecer simultaneamente, mas um produtor não tira a soja. Depois que ele abriu, o custo disso é violento para ele tirar e voltar com o boi. Aí alguém vai falar assim, mas tem alguém que fez. Tem alguém que fez, não é que o Brasil retorna, entendeu? Eu vou colocar aqui uma pulga, mas é pulga. Eu me preocupo assim, o nosso monopólio, nossa monocultura, né? Para mim assusta um pouco a gente plantar tanta soja, né? Mas eu também não tenho uma solução para isso. E também assusta um pouco a gente depender tanto de um país só. Sim. Que continua acreditando no nosso país. Eu tive na China esse ano, a China, por menos que cresça, continua crescendo, eles precisam de proteína, eles não vão plantar soja, a gente é a solução. Será que a China cresce? Eu vi um artigo muito interessante sobre, enfim, lá na Reuters, que eles têm muito problema, né, de ter filhos, de crescer novamente, fazem até propaganda para, enfim, né, o gender gap é muito alto, então as mulheres não querem ficar em casa, ter filhos, eles fazem propaganda, tenha 3 filhos novamente. Estão fazendo. Mas eu não sei se vai dar certo, e vai demorar pelo menos 20 anos, né, até se todo mundo decide hoje, vamos ter normalmente 3 filhos, até entrar, né, o imposto da pessoa que vai trabalhar. Então, será que não vai ser a Índia, China vai ser Índia? Não, é que a Índia continua aumentando a população, né? A China, você está perguntando se vai ser uma Índia assim, de ser um país grande que compra pouco, é isso que quer dizer, né? Eu tive a chance de ir com um grupo de executivos para lá, inclusive estava o ministro da Agricultura junto, o Alckmin, né? E eu me desgarrei do grupo e eu me questiono muito sobre isso. Até eu levei um grupo grande para a Índia também. Aí eu levei. Para a gente pesquisar, eu acho que a Índia tem uma baita de opção. Até a Teresa Cristina, a ministra, investiu muito na Índia, ela acredita na Índia também, mas aí é um podcast só sobre Índia um dia. Eu gosto muito do tema Índia, mas lá é terrível. Terrível, é um podcast sobre isso. Mas voltando para a China, tem uma coisa curiosa.
eles têm entre 500 e 800 milhões de classe média. Eles insistem mais em 800 milhões, eu vi reportagens sobre 500, vamos pegar 800 milhões. E essa classe média tem filhos, que seja um só. E esses filhos estão muito ocidentalizados. Então, mesmo que a China não cresça muito, mas ela está crescendo. Então, é que quando eles falam que a China não cresce, quando ela cai de, antigamente, 8, 7, 6, esse ano eles estavam com a expectativa de 5, uns falam 4,5. Sim. Mas ela mesmo crescendo 2,5, 3, 4, é uma Grécia inteira só de crescimento, entendeu? E eles crescendo um pouco, eles ainda crescem. Mas a classe média está mudando o comportamento muito rápido, porque eles estão ficando ocidentalizados. E tão ocidentalizados que até está dando uma diferença em altura. Hoje o embaixador estava falando, olha, os jovens estão crescendo em média 10 centímetros mais que os pais. Mais que a média dos jovens da mesma idade. Eles crescem mais, não é que eles são mais altos, eles crescem 10 centímetros mais que os filhos das outras populações do mundo. Entendeu? Ele não vai ser mais alto, mas se o seu filho for crescer X centímetros na vida, com tanta idade, nessa idade cresceu, eles crescem em média mais rápido 10 centímetros. Porque eles não comiam proteína e estão comendo muita proteína. Então você sai de uma média, a média deles aumenta 10 centímetros, entendeu? Média contra média. Por quê? Porque eles estão adotando comportamentos ocidentais. Então, por exemplo, o McDonald's fez um programa de abrir 1.000 lojas por ano durante 10 anos. Porque o jovem quer comer McDonald's, mas o pai jamais comeria lanche e jamais comeria hambúrguer. Isso muda completamente a dieta, eles estão engordando, mas estão comendo hambúrguer. Hambúrguer é carne é bife. E carne bovina, né? Você ia perguntar. Carne bovina. Eles comiam suína, agora o jovem quer comer carne. O Brasil exportava, se eu não me engano, não me peguem pelos números, 60 milhões de dólares de café até o ano passado. Esse ano só com a Luckin Coffee, e eu estava lá o dia que fecharam o contrato, eles fecharam 500 milhões de dólares, então foi de 60 para 500 de café. E quem toma café? O chinês não toma café, só chá. Em todas as reuniões que eu participei só tinha chá. Mas os meninos, os jovens, os novos executivos acham chique tomar café. E não toma café porque é cultural, é porque é chique tomar café, porque o Ocidente toma café. Vinho, o chinês não tomava vinho como tomava muito. E o China é o maior comprador de vinho do mundo. Mas agora a quantidade aumentou muito porque o jovem quer tomar vinho com a namorada, o moço e a moça, os namoradinhos. Isso tem um impacto muito grande no crescimento de vinho. Então, a classe média está impactando muito na vida em alguns costumes. Então, pode não impactar em toda a economia chinesa, mas em alguns hábitos. E dentro desses hábitos tem a comida. Sim. Então, tem que observar todos os detalhes. E eu observei até uma amiga que eu conheci, que ela está fazendo um trabalho que aí o Brasil não sabe fazer. E eu acabei de criticar isso. Então, eu vou dar um exemplo. O Brasil vende frango para a China. Como ele vende frango? Ele tem um escritório que representa o Brasil em alguns setores. Não estou falando de JBS, por exemplo, estou falando de cooperativas. E esse escritório vai lá e vende. Parabéns, vendeu muito frango. Eu já conversei com uma pessoa que representa um frigorífico de carne, que ela vai para a China, pega o trem, vai para o interior, fica observando o comportamento das chinesas, como que elas compram a carne, como que elas decidem a hora que ela pega na gôndola, como que elas cozinham a carne, para tomar a decisão de como que eles têm que preparar as carnes para vender a carne para a China e como que eles convencem os chineses a comprar carne. Você trabalhou na JBS, talvez você saiba disso, o chinês consome o dianteiro do boi e a gente consome o traseiro. O chinês não elabora bem a gordura. Mas ok, só por isso eu vou vender só dianteiro, mas como que eu vou fazer um marketing desse dianteiro? Como que eu posso começar a trabalhar o chinês para ele aprender? O chinês só cozinha carne, ele não sabe fritar, ele não assa carne. E será que se eu começar a ensinar ele a fazer isso, ele não vai ter mais sabor na carne? Ele não vai apreciar mais a carne? Pô, é um mercadaço. Então o brasileiro não sabe fazer isso, entendeu? Ele não sabe mudar o hábito do consumidor. Você vê quantas empresas mudaram nosso hábito de consumo. Quanta coisa que a gente faz no dia a dia que alguém mudou um dia o nosso hábito de consumo e você, tá bom, mudei, né? A gente não faz isso com a China, apesar de ser o maior cliente nosso. A gente vende a commodity e fala, tá bom, se vira.
entendeu? É. Então a oportunidade é muito grande. Mas você acha essa coisa da proteína, né? Se a classe média agora, né, os jovens preferem mais carne bovina, né? Eu acho que, né, desde a peste africana isso mudou o patamar e acho que é para ficar. Então, a princípio, precisam menos suíno, que consome muito soja. Será que não faz mais sentido, né? Porque criar bovino é mais difícil do que criar um frango E suíno, né? muito mais demorado. E será que então para os chineses é melhor, futuramente eles vão querer mais carne bovina e não soja, porque principalmente para o setor de suíno lá? É uma boa pergunta, como todas as outras. Hoje, a gente discutiu bastante coisa. O cara, a tendência é que ele vai continuar comendo suíno em casa, aumentar o nível de bovino e consumir mais bovino quando ele sai de casa, nos Entendi. restaurantes e tal. Então, ele vai fazer vamos na evolução. O suíno continua sendo, o suíno é a base dele e ele acostuma com um novo hábito, né? Então, aquilo vira um novo hábito, como uma coisa, é igual, vou pegar a gente, o hambúrguer. Você não deixa de comer carne porque você come hambúrguer, mas você come hambúrguer às vezes. Um dia, a minha geração, a sua provavelmente não, mas a minha geração, meus pais nunca comeram hambúrguer. Até um dia que eu comi e levei para casa. Mas eles não comiam. E eu comecei um dia a comer, peguei a fase que começou a comer, então eu não nasci criança comendo hambúrguer. Mas eu não deixo de comer carne porque eu como hambúrguer. Eu como de vez em quando, estou viajando, paro no lugar, tal, um domingo à noite, sábado, sei lá, uma correria. Mas não é por isso que eu paro de comer a carne, entendeu? Então imagina todo chinês que não sabia nem o que era hambúrguer, não punha na boca, os pais não davam. De repente os jovens estão na escola, estão estudando, estão no caminho da escola, estão fazendo trabalho, estão no trem, né? Então, tem os dois. Pode ser que diminua um pouco o suíno, mas tem um aumento rápido de carne, né? Uhum. Então, mas é uma boa pergunta, eu não consigo te responder isso. Vamos ver futuramente. Enfim, tem muitos. Mas é muito interessante, né? O setor é tão variado, tem, assim, né? Muito a falar crise, né? Soja, enfim, mas tem tantos outros. Peixe, né? Peixe também aqui no Brasil ainda é pouco explorado, criação de peixe, piscicultura. Ficou pensando, né? Outras culturas, né? Que estão crescentes também para países, né? Na Ásia, sei lá, amendoim, de bico, enfim, tem tanta coisa ainda para... Enfim, a gente precisa fazer mais podcast. A gente começou a exportar amendoim agora também, gergelim para a China. Abriu um mercado bom para nós, mas eu peguei um número da FAO que é interessante. A FAO diz que o Brasil é o país do mundo com o maior potencial para produzir peixe. Claro, não precisava nem a FAO dizer isso, mas nós somos o 12º produtor de peixe do mundo. Olha que coisa absurda. E aí é interessante, é relevante esses números, porque nós somos o maior produtor de quase todos não somos o maior, nós somos um dos maiores produtores de quase todos os alimentos agrícolas. E com maior água doce, E nós né? somos o maior potencial de produção de peixe e somos só o 12º. Como a gente não explora isso? Só que eu acho fascinante. Eu sou um cara apaixonado pelo agro. Porque quando eu olho essas coisas, eu falo, nossa, aí, quanto a gente tem para explorar ainda, né? E a gente já descobriu as tecnologias para produzir muito peixe por metro quadrado. Né? Hoje não tem algumas regiões do Brasil, uma delas é o oeste do Paraná, que os caras têm uma produção violenta. Tem cooperativa no oeste do Paraná que produz tilápia, e os Estados Unidos não queriam importar tilápia do Brasil porque eles só consomem peixe fresco, eles não aceitam peixe congelado. Tá bom, esse é o problema, tá bom. Então vamos pegar a tilápia, nós abatemos a tilápia, colocamos refrescada num container, trazem correndo os caminhões para Viracopos, carregam na Azul os containers e no outro dia já está em Miami para o pessoal consumir. Eu acho fantástico. Hoje o maior, né, mercado nosso é dos Estados Unidos. Então, tá bom, vamos dar um jeito. A gente tem que botar a cabeça... O brasileiro é criativo e se adapta rápido. Então eu acredito muito no Brasil, sabe? Eu sempre olho com viés positivo. Né? Talvez até muita gente pode se queixar aqui da nossa conversa, porque eu provoco e tal. É que, cara, desculpa, cara não, mas, Sara, eu vejo as pessoas reclamarem muito, né? Claro, passamos por dificuldades, e eu respeito muito quem passou por seca, ou chuvas demais, como o Rio Grande do Sul, e aí é terrível, mas o restante,
O Brasil é fantástico. É fantástico. E a gente tem um baita potencial. Para mim foram palavras-chave para finalizar. Eu agradeço muito. Obrigada pela presença. Eu quero fazer muito mais podcasts, outros temas. Tem tanta coisa para a gente falar. Mais uma coisa? Não, eu queria dizer que feliz da gente ter conversado e para mim, eu vi que passaram quase 1 hora. Foi muito rápido a minha sensação que foi muito rápido. Então foi gostoso o bate-papo e eu falo o que eu sinto, eu falo de coração, que eu espero bem do agronegócio e parabéns para vocês, para as séries, pela iniciativa e eu espero que as pessoas ouçam com atenção, tá bem? Tá bem, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Espero que tenham gostado. Dá um like nas redes sociais e compartilhem. Até a próxima.